Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 4 de janeiro de 2023. Pastor Edilando. Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs em Cristo Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Palavra Pastoral Semanal. E a nossa Palavra Pastoral para esta semana nos traz um versículo no livro de Ezequiel, capítulo 37, no versículo 27, que diz: E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ora, meus amados irmãos e irmãs, essa passagem de Ezequiel 37, verso 27, contém a promessa de que Deus habitará entre os seres humanos. É uma promessa. Essa promessa indica que Deus não está muito longe da humanidade, ou que Deus não pretende estar longe da humanidade, mas sim que Ele quer lhes oferecer a sua proximidade. Ao mesmo tempo, quer expressar que Deus mostra ao ser humano o seu amor e fidelidade. Ora, meus amados irmãos e amadas irmãs, Deus habita entre os seres humanos desde a criação. Desde a criação é a ideia de Deus não deixar de lado aquilo que Ele criou. É certo que essa promessa contida em Ezequiel 27, é certo que ela primeiramente se refere à restauração do templo que tinha sido destruído nessa época. Para o povo de Deus do tempo de Ezequiel, o que eles tinham por mais importante para se sentirem próximos de Deus, para sentirem a proximidade de Deus, era o templo. Podemos imaginar como eles ficaram devastados e arrasados quando por guerras, o templo foi destruído. E como vemos nos relatos, tudo o que eles mais queriam era que o templo fosse reerguido, para terem novamente a proximidade com Deus. Essa era a ideia do povo do tempo de Ezequiel. E por Ezequiel, Deus dá essa promessa: Eu serei o tabernáculo, e vocês habitarão junto comigo, vocês habitarão em mim. Vocês serão o meu povo e eu o Deus. Essa é a promessa. O templo era considerado o tabernáculo de Deus, um sinal dessa proximidade com Ele. Mas a ideia de Cristo é estar ainda mais próximo. A ideia de Deus ao enviar Cristo é de estar ainda mais próximo. Deus, o Filho, na figura de Jesus Cristo, viveu entre os seres humanos. Viveu no meio de nós. Viveu no meio da criação. Ele pôde sentir o que nós sentíamos, ele comia, bebia, fazia os seus milagres, anunciava o Evangelho. E Deus, o Filho, na figura de Jesus Cristo, veio para constatar ainda mais que Deus queria essa proximidade, que Deus queria a humanidade perto dele. Tão perto que agora Deus estava entre a humanidade. Mas Deus queria ainda mais. E por isso Cristo anunciou a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus querendo estar tão próximos, mas tão próximos, mas tão próximos da humanidade, que agora Ele está dentro. Que agora Deus está dentro de cada um de nós. Como dizia Paulo, bem sabes que vocês são o tabernáculo de Deus. Vocês são o templo. Que maravilha, meus amados. Que grande alegria é saber que nós temos um Pai que, mesmo ante todas as nossas imperfeições,
Mesmo ante toda a nossa, às vezes, descrença, às vezes podemos ser acometidos de alguma preguiça espiritual, podemos ser acometidos de alguma desilusão, porque algo que nós queríamos não aconteceu. E às vezes nós podemos nos entristecer e nos perguntar: por que será, Deus, que tu não me concede isso? Mesmo dentre todas essas imperfeições, Deus quer estar dentro de nós. Através do Espírito Santo isso foi possível, através dos apóstolos enviados para propagar essa mensagem até os nossos dias de hoje. Até os nossos dias de hoje, os nossos apóstolos trabalham para dizer: Deus quer estar contigo. Deus quer estar conosco, com cada um de nós. Deus está presente. Em cada serviço divino, nós podemos constatar isso novamente. Em cada serviço divino que nós participamos, que nós assistimos, que nós vivenciamos, nos alegramos e podemos constatar de novo que Deus está presente entre nós, através da sua palavra, através dos seus sacramentos, através do perdão dos pecados. E se Deus faz esse esforço desde a criação, Deus tem feito tanto esse esforço para estar próximo de nós, enviou o seu Filho, enviou o Espírito Santo, enviou e continua enviando os seus apóstolos, os seus mensageiros. E se Deus faz todo esse esforço por nós, isso pode levantar para nós a pergunta. Levantemos para cada um de nós essa pergunta: e o meu esforço para a proximidade com Deus? Como está o meu esforço? O quanto eu também estou me esforçando para isso? O povo de Israel, nós podemos ler que o povo de Israel foi convidado a abandonar a idolatria. Foi uma das coisas que foi indicado que eles fizessem. Abandonar a idolatria como condição para a restauração da unidade, para restaurar essa unidade entre o povo e Deus. Para nós também é feita a pergunta de saber o que devemos abandonar para que Deus possa habitar em nós. Também devemos nos perguntar isso. O que nós temos que abandonar para que então, do que nossos corações estão cheios e nós temos que aí esvaziar para que apenas Deus possa fazer morada? Talvez o egoísmo? Talvez a incapacidade para perdoar? Talvez a preguiça espiritual? Cada um faça essa análise dentro de si. O que eu preciso abandonar dentro de mim para que Deus possa entrar? As palavras que dizem: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Como nós podemos conferir no livro de Êxodo, no capítulo 20, os versos 2 e 3. Essas palavras também continuam válidas até hoje, meus amados. E essas palavras implicam o nosso esforço para vencer o mal e dar a Deus a prioridade na nossa vida. E não terás outros deuses diante de mim. De início nós pensamos: mas eu não confio, eu não acredito em outros deuses. Mas será que eu não tenho como outro Deus uma atividade que eu tanto gosto de fazer e essa atividade atrapalha a minha relação com Deus? Mas será que eu não estou colocando prioridade em outra coisa e, se der tempo, aí eu me volto para Deus? O Senhor disse: eu sou o Senhor teu Deus. E essas palavras é mais um desejo do Pai de querer estar conosco, de querer fazer morada.
é prometido para nós uma morada eterna, junto do Pai, junto do Filho. O quanto nós estamos nos esforçando para chegar a essa morada? O quanto nós estamos nos esforçando para realmente sermos o tabernáculo de Deus e do Espírito Santo em nossas vidas? Meus amados irmãos e amadas irmãs, não tenham essas palavras como um sermão de bravura, mas tenhamos essas palavras como a vontade de Deus e o que Ele tem feito por nós. Tenhamos essas palavras como um incentivo para caminharmos alegres e felizes, para que se concretize essa morada eterna. Sabendo nós que Deus quer estar conosco. Sabendo nós, tendo sempre esse foco em nossas mentes e em nossos corações. Deus quer habitar em nossos corações. Amém.